Seja muito bem-vindo ao Pensar Muda Tudo, o podcast que tem a ousadia de provocar temas que vão impactar na sua vida profissional e no mundo corporativo. Eu sou a Fê Leite, fundadora da Mandacaru, psicóloga e neurocientista, e hoje, com muita honra, recebo aqui nessa mesa, no nosso estúdio, Luciano Santos. Lu, estou muito feliz, a gente se viu a primeira vez, você não me viu, eu te vi. Foi quando você estava numa palestra da Share Conference, há 2 anos atrás. E neste ano a gente se encontrou no Sul, né? A gente foi numa conferência da Comex, né, também, né? Lá em Joinville. Joinville. E hoje você está aqui. Olha só como o mundo traz para a gente de formas muito perenes, muito suaves, muito genuínas, um na frente do outro. Tomamos um café maravilhoso no aeroporto, conversamos e ainda voamos de voo e pés. Né? E sobrevivemos, porque foi quase, acho que 2 semanas antes do acidente. Luciano, para começar aqui, derrame sobre nós a sua história. Primeiro, obrigado, Fê, pelo convite. Eu gosto de pensar, né, que as pessoas que tentam trazer novos pensamentos, novas ideias, novas ferramentas para o mundo corporativo acabam se encontrando uma hora ou outra, né, e compartilhando projetos, colaborando, né, e estou feliz de estar aqui para a gente bater esse papo hoje aí de um assunto que você sabe que eu adoro e é super importante. Mas me apresentando, então, né, eu sou o Luciano Santos, eu gosto de falar que eu sou um profissional de 2 mundos, né, de um lado tenho toda uma experiência executiva, trabalhei em empresas de tecnologia, trabalhei no UOL, trabalhei no Google, trabalhei na Meta, que a gente conhece como Facebook, Instagram, por muitos anos, 24 anos, para ser um pouquinho mais preciso. E há 2 anos, quase 2 anos e meio, eu decidi fazer uma transição de carreira e hoje eu sou o que eu chamo de educador corporativo. Né, eu trago aí, eu quero trazer, na verdade, eu tento trazer ideias, pensamentos, ferramentas, boas práticas para o mundo corporativo para que a gente possa, no final, ser um pouquinho mais satisfeito e, por que não dizer, usar a palavra também, ser feliz, felicidade no ambiente de trabalho. Eu sou mentor profissional, já mentorei incontáveis profissionais até hoje, e sou autor desse livro aqui, que é um livro que é bem conhecido aí no mundo do corporativo / carreira, chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. Não se assustem com o nome, é só uma provocação, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Né? Um livro aí que estourou. Eu me assustei, gente. Todo mundo se assusta. É contra-intuitivo. Daqui a pouco eu explico por quê. Acho só uma provocação, mas eu acho que ela acabou funcionando da maneira que eu gostaria. Né? E hoje eu me dedico totalmente a esse mundo. Né? Estou praticamente aí todos os dias nas redes sociais, postando alguma ideia, alguma história, alguma perspectiva. Trabalho com empresas, sou palestrante profissional. E, de novo, eu falo que eu abracei essa missão de levar aí ideias com o objetivo de fazer as pessoas serem um pouquinho mais satisfeitas. E acho que eu estou conseguindo cumprir meu papel, pelo menos por enquanto. Olha, eu acho muito interessante você trazer primeiro na sua conversa que você fez a transição da carreira. E não existia o livro. Hoje as pessoas têm como recurso não somente o seu livro, mas a gente tem hoje uma pluralidade de recursos para pessoas que querem fazer transição de carreira. Eu queria saber quais foram as ferramentas, ou seus mentores, ou qual foi o gatilho que te impulsionou. Falei assim, tá na hora, porque primeiro vem a angústia, né? Sim. Você estava em excelentes empresas que são sonhos de muita gente que até hoje fala, eu quero trabalhar lá. Como é que foi para você, Luciano? Você sabe que hoje mesmo eu postei nas minhas redes sociais, Fê, uma história. Né? Eu tomei um café com um amigo, né? Um ex-colega de trabalho, há 2 dias, e ele fez uma transição de carreira também. Ele trabalhou 10 anos numa Big Tech, fez uma transição de carreira, e hoje ele empreende com startups. E ele falou, Luciano, você vai adorar essa história. Esses dias a minha filha adolescente me chamou e me falou a seguinte frase: papai, fazia tempo que eu não te via tão feliz assim no trabalho. Nossa. E foi ali que eu tive certeza absoluta que eu fiz uma transição correta, né, que eu fiz a mudança correta que eu precisava para minha própria carreira. E quando eu olho em retrospectiva, como eu fiz a minha transição, eu falo que ela teve vários momentos. Eu tive um momento ali em que eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu tinha um mundo ao meu redor dizendo, Luciano, você arrasa, você chegou numa cadeira executiva numa grande empresa de tecnologia, eu era diretor de vendas, né, de uma subdivisão, então você deveria estar muito feliz, porque a empresa é boa, o salário é bom, os benefícios são bons e é um lugar que todo mundo quer estar. Então eu tinha essa mensagem que ficava ali no exterior me esmagando, só que essa mensagem ela não ressoava com o meu interno. Me esmagava, eu escutava aquilo e eu me sentia mal, porque eu falava assim, poxa, tá todo mundo falando que eu deveria ser feliz, tá todo mundo falando que eu deveria ser muito grato, e eu era, grato eu era, né, mas que eu deveria estar me sentindo muito melhor do que eu sinto agora, eu não me sinto assim.
Eu não me sinto assim. E isso é um E momento aí, de horror, horror, né? Assim, horror. Traz pesadelos pra gente, Horror. né? Isso transborda para as pessoas ao seu redor. Por isso que eu gosto tanto dessa história que eu postei hoje, né, desse meu amigo. Porque quando a gente está satisfeito no trabalho ou insatisfeito, isso transborda para as pessoas que amam a gente. Transborda pra nossa saúde, transborda. Você vai fazer um bolo, não cresce. Não cresce, não cresce. E aí você falou, poxa, qual foi o gatilho disso? Eu já vinha refletindo porque eu me sentia assim, né? Eu já tinha alguns sinais de que foi muito bom todo aquele tempo que eu passei, né, como executivo nas empresas de tecnologia, mas ele estava chegando ao fim, mas eu ainda não conseguia racionalizar. E aí eu li um texto do Adam Grant chamado Languishing, que foi traduzido como definhamento pela Folha de São Paulo. Se vocês digitarem no Google lá, Adam Grant definhamento, vai vir esse texto. Né? Ele fala que entre o estado depressivo e o estado normal, existe ali um negócio chamado esse tal de definhamento, que não é você estar deprimido, completamente para baixo, completamente arrasado, né, num estado muito negativo, mas é como se alguém pegasse ou você perdesse a sua energia 0,1% todos os dias. Bem pouquinho, é bem discreto, só que com o tempo aquilo vai corroendo, corroendo, corroendo. Né? E quando eu li aquele texto, eu falei, uau, é exatamente isso que eu sinto. É exatamente isso que eu sinto. Eu consigo entregar, eu consigo desempenhar nesse trabalho que eu estou hoje, que todo mundo fala que é o máximo. Não deixo de ser funcional. Não deixo de ser funcional, mas eu percebo que cada dia eu tenho 0,1% a menos de energia, né, e isso está se tornando uma coisa quase que insuportável para mim. E aí chegou um determinado momento que eu falei, eu preciso tomar uma decisão, e eu tomei a decisão. Falei, vou sair da empresa. Levou um tempo, porque chegou a pandemia, um monte de coisa aconteceu. Eu estava escrevendo livro na época. Já estava escrevendo livro na época. Um monte de coisa aconteceu. Levou um tempo, um pouco a mais do que eu queria, mas quando eu tomei a decisão, eu só cumpri aquela tabela. Acho que eu fiquei quase um ano a mais ajudando a contratar pessoa nova, ajudando a transferir todas as minhas tarefas, e aí eu transicionei para o que eu faço hoje, que era um mundo que até pelaquela insatisfação que eu sentia, Fê, eu fui impulsionado a testar e fazer algumas outras coisas e comecei a postar em redes sociais, comecei a ir em alguns programas que eu fui convidado para falar em podcast, a dar pequenas palestras que eu também era convidado para falar. E eu percebia que um tema muito comum que as pessoas me procuravam era essa temática do mundo corporativo, né? Principalmente ali quando a gente fala os eixos de carreira e liderança, tendências, comportamentos, etc. E comecei a fazer isso e eu percebi que aquilo me dava muito mais prazer do que a minha cadeira executiva numa Big Tech. Olha que coisa, né? Engraçada. Algo que não era nem remunerado. Acho que eu vi muita coisa na pandemia de gente que foi fazer brigadeiro, fazer hambúrguer e abandonaram as suas vidas estáveis, funcionais, para ser feliz. E aí fico pensando, né, quantas camadas tem familiares, sociais, que direcionam as pessoas para formações, para escolhas de linhas de pensamento profissional que não são escolhas dela, né? Então, acho que eu falo que a gente começa a ser infeliz já lá, antes de entrar na faculdade, talvez. Super. Nossa, cada pelo que a gente puxa aqui vem um urso, né? Como um amigo meu fala. Adorei essa. Uma vez uma revista me encomendou um artigo sobre os maiores arrependimentos profissionais, né? E eu abordei essa temática da seguinte forma. Eu consultei um grupo de 900 profissionais com mais de 10 anos de experiência e eu fiz a seguinte pergunta para eles. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho profissional para o seu eu lá no começo de carreira, que conselho você daria? E depois que eu analisei todos os resultados, quais são as maiores dores? Né? As primeiras maiores dores são relacionadas a ter parado de estudar. Mas depois a quarta e a quinta dor é eu queria ter pensado mais em mim. Eu queria ter tomado as decisões que eu queria e não que os outros me falaram. Eu queria ter decidido a faculdade que eu queria fazer e não que os meus pais queriam que eu fizesse. Então, entre os maiores arrependimentos profissionais está, sim, esse. Ter escutado o mundo e não ter feito o que a gente queria. Não ter se escutado, não né? ter sido um pouquinho egoísta com a sua própria carreira. Então, é uma dor muito comum, Fê. E eu falo muito, né? O lado egóico da gente nos protege, né? Só que a gente é educado por uma sociedade que ser altruísta é compensatório, né? Porque você tem que ser bom, você tem que ser boazinha, você tem que ser... Acho que para as mulheres é mais difícil ainda, né? Acho que tem camada, a gente tem recortes sociais ainda, porque a gente está falando de uma pejotização que está acontecendo muito forte, e eu fico pensando o quanto que esse excesso de abertura de empresa, pessoas que estão indo para a vida empreendedora, é uma libertação e uma escolha de felicidade, ou é uma resposta de um sistema opressivo? O que você vê sobre isso, sabe? O quanto que a gente ainda estamos caminhando como resposta opressiva ou já estamos caminhando para trilhar realmente uma autonomia profissional? Essa é uma questão difícil porque ela tem tantas camadas, Fê. Eu falo que né,
da premissa da sua pergunta, tá? Eu falo que é uma solução tentada de forma incorreta para um problema que a gente não sabe abordar direito. Nem sabe entender Eu direito. não sabe entender direito. Assim, eu não acho que pejotizar, né, ou empreender é a solução para todos os males que a gente tem. Até porque, né, a gente tem casos horríveis de pessoas que largaram o CLT e foram empreender, não conseguem resultado, não conseguem, né, ter ali o salário, os benefícios que tinham antes. Né? Tudo pode acontecer. Assim, eu daria um passinho antes disso tudo. Né? Eu falo que o problema não é CLT, não é CPJ, não é estar em tal cargo. O grande problema que eu vejo com relação ao gerenciamento das nossas carreiras é que a gente não faz algo que deveria ser primordial para todas as pessoas. Refletir sobre nossas carreiras. Literalmente parar e pensar: o que eu quero ser? Quem é o profissional que eu quero me tornar? Quais são as coisas que me movem no trabalho? Pouquíssimas pessoas fazem essa reflexão. Tem, em alguns trabalhos que eu faço, ou em mentorias coletivas, ou em mentoria, Fê, às vezes eu gosto de fazer uma pergunta para as pessoas que estão trabalhando comigo. Quem você gostaria de ser? E se nada te impedisse... Quem você gostaria de ser? Você pode viajar na maionese, pode sonhar, pode fazer qualquer coisa. Quem você gostaria de ser? Pouquíssimas pessoas conseguem responder essa pergunta simples. Quem você gostaria de ser? Não é porque nem consegue, sabe, Lu? Só você falando, eu acho que tem muito da angústia mesmo, né? A angústia é a dor. A dor que vai sendo solidificada aqui dentro de nós, de você perceber que você não conseguiu se tornar aquilo que você sabia que poderia se tornar. E sucumbir a isso, sofrer com isso, sem ajuda, sem ter uma rede de apoio, uma mentoria, uma psicologia, enfim, seja lá o que for, é angustiante. É muito angustiante. É mais angustiante ainda, Fê, porque... Quando as pessoas viram para o mundo, viram para mim, provavelmente viram para você e falam: eu não estou feliz no trabalho, se você realmente conseguir colocar a pessoa numa posição de autenticidade e honestidade. E perguntar para ela por quê, ela não sabe por quê. Ela não sabe porque ela está infeliz. Ela sabe que ela está infeliz, ela sabe que ela não gosta daquilo. Às vezes ela vai tentar projetar aquela infelicidade em alguma coisa. Né? Sim, Os alvos mais comuns é o chefe, a empresa, que não tem um plano de distância. carreira. Aqui os meus colegas projetam no mundo, mas não faz aquele olhar para dentro. E voltando para aquele ponto, por que eu acho importante a gente refletir sobre essa pergunta, o que eu quero ser? Né? Eu sempre me uso como exemplo. Eu falo, gente, se alguém me perguntar o que eu quero ser hoje, eu falo que eu quero ser reconhecido como um dos maiores palestrantes no ramo de liderança, nos temas de liderança e carreira do Brasil. É isso que eu quero ser. E tudo que eu faço, toda a minha intenção tá em direção disso. Por isso que é importante. Por isso que é importante estar aqui hoje conversando com você, tá alinhado com o que eu quero ser. E eu respeito. Eu falo que se a gente não fez as reflexões que a gente precisa fazer, às vezes é difícil responder essa pergunta, mas a gente precisa ter consciência da pergunta. É o primeiro passo. Tenha consciência da pergunta. Olha para o espelho e fala: quem você quer ser? Você quer ser a melhor pessoa de marketing? Você não sabe a resposta hoje, né? Você não precisa ter resposta pronta, porque não teremos essa resposta pronta. Não, e a resposta pode mudar através do tempo, e tudo bem. Né? Então, tente achar essa resposta para agora. Poxa, eu quero ser a melhor vendedora da minha empresa. Eu quero ser uma referência na parte de RH em São Paulo. Eu quero ser XYZ. Quero fazer o melhor brigadeiro do mundo. Quero fazer o melhor brigadeiro do mundo. Quero ser o melhor fotógrafo da minha região. Assim, coloque alguma coisa aspiracional para te dar uma direção. Mas se está muito difícil, você não consegue desbloquear essa pergunta. De novo, gente, uma pergunta absolutamente simples. Você não consegue desbloquear essa pergunta, faz uma segunda reflexão, que eu falo que é uma etapa anterior. Reflete pelo menos sobre as coisas que te movem no trabalho. Para e pensa: poxa, o que é importante para mim no trabalho? É muito comum as pessoas chegarem numa sessão de mentoria e falar: Lu, eu não estou feliz. E eu falo: por quê? Porque eu ganho pouco. O que mais? Não, eu ganho pouco. Aí chega o outro: eu não estou feliz. Por quê? Porque meu líder não é inspirador. O que mais? Não, é só isso. E é sempre no outro, né? É sempre uma terceirização. Já está em você a terceirização do seu problema, né? E não é só terceirizar o problema, é transformar ele em uma dimensão única. O único motivo das coisas, o reducionismo. O único motivo de eu estar infeliz é X. O único motivo de eu estar infeliz é Y. E eu falo que é muito importante a gente parar e falar: peraí. Precisam existir vários outros elementos que são importantes para mim no mundo do trabalho. No meu livro, eu trago uma série de consultas e pesquisas. Uma delas é sobre a felicidade no trabalho, sobre a satisfação no trabalho. A que eu fiz foi muito parecida com todas que a gente tem no mercado. Então, independente da geografia, independente da indústria ou da maturidade, Fê, dos profissionais, a maior parte deles sempre cai ali naquele espectro da infelicidade. 60%, 70%, 80% em algumas indústrias das pessoas falam que estão infelizes nos seus trabalhos. Na minha deu 60%.
Só que 40% das pessoas responderam, eu estou feliz sim no meu trabalho, eu gosto do meu trabalho é um lugar que me traz satisfação. Ai, que raiva, essas pessoas são estranhas. Então, né, que dá até raiva disso. 4 de 10 pessoas eu acho inspirador. Como que você ousa dizer que é feliz? Então, pois eu acho inspirador isso, né? Sim. Poxa, 4 de 10 pessoas viram e falam, eu estou feliz com o meu trabalho. E quando você pergunta para elas, por que você está satisfeito e feliz com o seu trabalho, né? Ela traz alguns elementos que eu falo que pode servir para a gente como uma base para a nossa própria reflexão. E o que elas falam é que elas querem estar num lugar que tem um ambiente legal, que elas possam aprender, ser desafiadas e reconhecidas por líderes bem preparados. Olha que legal, né? 5 elementos super importantes que a gente trouxe aqui. Exatamente. Só que eu falo que isso é a base de um trabalho de satisfação. Só que como se fossem as necessidades básicas da pirâmide de Maslow. A né? base. Por quê? Porque vai ser diferente para cada pessoa. Exatamente. Vai ser diferente para cada eu posso pessoa. estar na mesma empresa que essa pessoa que alega estar feliz, mas as minhas expectativas de felicidade não são as mesmas dessa pessoa. Não, e isso que é a parte maluca disso tudo, né? Que eu chamo de fórmula da felicidade no trabalho. Eu posso estar naquele lugar que o ambiente é bom, né, que eu sou reconhecido, que eu sou desafiado, né, que eu aprendo, que eu tenho um líder inspirador. Eu posso estar nesse lugar e ainda assim eu posso não estar feliz com o meu trabalho. Por quê? Porque talvez o importante para você é, poxa, você quer trabalhar home office e lá é presencial. Você quer trabalhar na indústria X e lá é a indústria Y. Você quer ganhar mais. Eu respeito quem coloca dinheiro na lista. E é sistêmico também, né, Luciano? Se eu não estiver bem em outras áreas da minha vida, é mais fácil também e socialmente aceito, em vez de falar que está mal no casamento, estou mal no trabalho. Em vez de estar mal de saúde, estou mal no trabalho. Porque falar mal do trabalho no almoço, no happy hour, tem uma abertura de escuta maior e todo mundo vai nessa mesma dor. Mas falar de outras dores não é um lugar socialmente muito aceito. Preza por uma privacidade, né? Falar mal do trabalho tem um Glassdoor. Hoje nós temos recursos onde eu posso expor a minha infelicidade do trabalho, mas eu não tenho um Glassdoor para falar mal do meu cônjuge, do meu filho, né? Terapia, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer terapia. Mas não é? Eu acho que assim, o trabalho ele ganhou essa repercussão de podermos falar sobre ele através das pesquisas de clima, as pesquisas de pulso, o próprio LinkedIn, as pessoas fazendo cartas abertas de demissão no próprio LinkedIn. A gente está em um lugar um pouquinho não zeloso pela vida profissional também, né? E para mim vem tudo da mesma fonte, Fê. É por isso que eu sou um entusiasta e eu sempre insisto. Eu falo que se a gente não fizer as reflexões que a gente precisa fazer, a gente vai projetar, a gente vai confundir, a gente vai atribuir culpa para pessoas que não têm nada a ver com aquela nossa história. E o momento que a gente parar e começar a fazer essas reflexões, poxa, o que é importante para mim no trabalho? Quem que eu quero ser? Isso está alinhado com o lugar que eu estou hoje? Está alinhado com as minhas tarefas, com os meus valores, com a empresa que eu escolhi estar? Será que eu preciso mudar? Quando a gente faz essa reflexão, a gente quase que é forçado a sair desse lugar que você está falando. Quando eu começo a refletir, quando eu saio, eu gosto muito de usar uma metáfora de tirar a venda. Eu falo que a minha função hoje em dia não é falar o que você tem que fazer, o que você tem que ser. E nem construir um cenário melhor para ela, né? Não, o que eu faço hoje é, eu vou te oferecer alternativas e perspectivas que você nunca tinha considerado antes. E você vai pegar essas alternativas e perspectivas e vai fazer o que você quiser com elas. Mas você precisa tirar a venda. E as pessoas não tiram. E quando a gente não tira a venda, a gente confunde coisas que são absolutamente simples, básicas. Né? Um dos casos que eu trago no livro, Fê, para mim é emblemático. Né? E eu vejo ele praticamente, né, o tempo todo. Alguns anos um mentorado me procurou e falou, Luciano, me ajuda a ser promovido. Eu quero ser promovido, porque eu estou tentando, e se eu não for promovido, eu não posso trabalhar com tal produto, né? E eu sou júnior ainda, eu quero ser pleno para poder trabalhar com aquele outro produto, e eu não consigo. Daí a gente começou a conversar, e ele estava acho que há uns 2, 3 anos na empresa. E aí, num momento da nossa conversa, eu falei assim, você já pensou em olhar para o mercado, né, e ver o que o mercado está oferecendo? Você já considerou, né, tentar crescer para algum outro lugar? Luciano, você não entendeu nada do porquê eu estou aqui, eu nunca faria, eu adoro a empresa, eu adoro meu líder, eu nunca faria essa traição. Olha só que palavra potente. Olha o peso. Olha o peso, eu nunca faria essa traição. E aí a gente teve uma longa conversa, eu falei, não, isso não é traição. A gente mudar de trabalho, até de um lugar que a gente gosta às vezes, em prol do nosso crescimento, é um movimento natural que bons profissionais fazem e que a gente deveria ter como opção. Não é obrigado a fazer isso, mas deveria ter como opção. Poxa, minha opção é crescer internamente e crescer para fora. Ele ficou um pouco contrariado. Terminamos nossas sessões de mentoria. Acho que 1 ou 2 meses depois, eu recebo uma mensagem dele no LinkedIn falando, Luciano, você não vai acreditar. Eu pensei muito do que você me falou,
apliquei para 2 vagas fora da empresa, passei nas 2 vagas, as 2 para pleno, para trabalhar com o produto que eu estou tentando trabalhar há 2 anos na empresa. E eu aceitei uma delas. Tá vendo? Daí eu falo que isso é a venda. Então, o meu papel não foi conseguir um emprego para ele. O meu papel foi Nossa. falar, existem opções para sua carreira e para sua vida. E você precisa tirar essa venda e achar que é o único caminho que você tem é um caminho interno. Porque ele não é. Existem vários É outros. muito interessante, porque numa mentoria esses dias, você vê que a pessoa está deflagrada, a pessoa está um zumbi, sabe assim? Toda a vitalidade dela foi sequestrada. E aí, com vários casos de injustiça, e se sentindo injustiçado dentro da empresa, né? Não dá para alegar se a empresa está sendo justa ou injusta, mas ele se sente injustiçado. E eu coloquei, você já considerou a possibilidade de você buscar o que você está você encontrar o que você está buscando em outro lugar? Não tem nada de errado em você querer coisas novas. Nós não estamos falando de um rompimento de lealdade, porque essas camadas foram colocadas para a gente. Eu lembro a primeira vez que eu pedi demissão, meu pai ficou 35 anos na mesma empresa. É todo mundo. E meu pai dizia assim, olha filha, para poder ter empregabilidade você tem que engolir sapo. Tem que engolir sapo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não falte para não perceber que você não faz falta. Meu pai trouxe muito a mentalidade do medo, né? Porque ele foi criado na mentalidade do medo. Aí eu estava numa grande empresa, 5 anos depois, 6 anos, eu cheguei para minha chefe e falei, olha, eu sou feliz aqui, eu acho que eu alcancei muitas coisas, mas eu estou com um grito aqui de querer algo diferente e que aqui não vai poder me oferecer. Eu entendo do negócio e vocês não vão conseguir me dar o que eu preciso. Ofereceram salário, ofereceram um monte de coisa. Mesmo assim, eu saí, né? E não tinha nenhum emprego em vista. Eu não tinha nada, não tinha algo para fazer no dia seguinte. E meu pai achou que foi uma das atitudes mais, assim, imprudentes. Uma adolescente cuidando da vida. Então, assim, você enfrenta essas camadas sociais de família e tudo mais, e você tem que lidar com essa angústia também da decisão, porque você ainda enfrenta para tomar decisão. Depois que você decide, e você decide contra o universo, agora você tem que bancar a tua decisão. Acho que essa é uma grande dificuldade. Você enfrenta também as pessoas que tomam a decisão e depois não é fácil se recompor, né? Você às vezes dá um passo para trás em remuneração. Toda mudança é um risco. Tem uma renúncia. Toda mudança é um risco. Só que tem 2 coisas que as pessoas não se dão conta quando elas fazem a mudança. Ficar também é um risco. Exato. Ficar, hoje em dia, né, nesse mundo em que as pessoas trocam de emprego a cada 2, 3 anos, no mundo inteiro, né, isso é uma tendência. Ficar muito tempo pode ser um risco também. E eu falo que a parte mais... o que mais me alivia da mudança e do risco é, se você mudou e não dá certo, muda de novo. Sabe? Exato. Falo que o mundo é um universo de possibilidades, né? Eu gosto muito de olhar, falo que não existe oportunidade perdida, existe oportunidade adiada. A gente sempre vai ter outra, protelada. A gente sempre vai ter outra e outra e outra e outra. E esse ponto que você trouxe é um ponto de muita angústia de muita gente, Fé. Né? Eu falo que, né, qual que é a maluquice que a gente vive hoje em dia? A gente nunca viu uma aceleração e uma mudança tão profunda como a gente está vendo hoje, com relação ao mercado de trabalho, a chegada de novas tecnologias, né? Isso está quebrando as pessoas, está quebrando emoções, está quebrando um monte de coisas. A gente está se entendendo nisso ainda. E eu falo que a gente pegar as pessoas, os profissionais que pegam comportamentos e hábitos antigos dos nossos pais, dos nossos tios, e tentam aplicar para o mundo de hoje, elas vão sofrer. Elas vão ter insucesso, elas não vão conseguir sobreviver nesse mundo de hoje. Como que eu pego lá o pensamento do seu pai, que eu tenho que ficar 35 anos numa empresa, mesmo que eu esteja infeliz, e eu encaixo nesse mundo hoje que eu nem sei quais vão ser as profissões daqui a 4, 5 anos. Eu nem sei qual vai ser o impacto da inteligência artificial na minha área de atuação. Não dá. Sim. Isso simplesmente não funciona. E eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado. E como que a gente consegue mitigar e remediar um pouco disso? Né? Fazendo algo que está escrito no nosso DNA e que a gente faz tão pouco quando o assunto é a nossa carreira, conversar uns com os outros. Esse é um dos maiores conselhos que eu falo. Se as pessoas conversassem mais umas com as outras sobre suas decisões de carreira, as coisas que doem, o que elas estão enfrentando, eu falo que eu estaria desempregado como mentor. Por isso que a terapia é importante, né? Porque, eu não sei, acho que você pode até puxar um pouquinho a tua história para trazer um pouquinho. Eu vim de uma família muito simples, nordestina e tudo mais. Então, os filhos se tornavam certos troféus. Minha filha
se formou, meu filho se formou, vai trabalhar em tal empresa. É como se no momento que você falasse, não quero mais isso, você quebrasse o sonho de uma galerinha, né? Então, a questão de agradar o outro está muito intrínseco em como a gente faz a gestão da nossa carreira. Muito, muito. E isso pode absolutamente destruir a sua carreira. Isso pode te colocar num lugar de absolutamente infelicidade. Assim, acho que o caso mais emblemático que eu vi disso, Fê, uma leitora, eu recebo muitos depoimentos de muitos leitores todos os dias. Aí uma vez uma leitora me contou, eu estava falando sobre planejamento de carreira, né, num vídeo que eu postei. E ela foi no meu inbox e falou assim, deixa eu te contar a minha história. E olha só, ela, família humilde também, conseguiu entrar numa faculdade de veterinária privada com os pais pagando. E os pais fizeram do mundo do coração. Dos tripas coração. Eu gosto do mundo, eu adaptei tripa, né? O mundo do coração, tripas coração, para poder pagar a faculdade dela e depois montar um consultório numa cidade do interior. E ela começou a fazer, lá já nos primeiros anos, ela percebeu que ela odiava a veterinária. Ela não queria fazer com aquilo. Só que olha só, ela se formou, abriram lá o consultório de veterinária, com os pais se sacrificando para pagar aquilo, se formou, montaram um consultório para ela de veterinária lá na cidade, e assim, ela continuou trabalhando naquele consultório sem gostar de fazer aquilo, e só quando os pais morreram, ela vendeu o consultório e migrou para trabalhar com marketing digital, que era a paixão que ela tinha. Olha só. Assim, e porque ela não conseguia racionalizar ou jogar fora todo aquele esforço que os pais tinham. Né? Não Vida conseguia. profissional dos pais. Não conseguia. E eu falo que isso tem um custo muito alto, sabe? Isso tem um preço muito alto. Viver infeliz por 10 anos, às vezes décadas de uma carreira só para agradar uma pessoa, não faz o menor sentido. Porque, no fundo, pode ser até que uma ruptura ali na história dela fosse criar algum tipo de animosidade, de problema com os pais. Mas no longo prazo, os pais querem que a gente seja feliz. Eles querem que a gente tenha sucesso com o que a gente faça, que a gente tenha satisfação com o que a gente faça. No longo prazo, as coisas vão se encaixar. Sim. Então, por isso que eu falo, seja egoísta com a sua carreira. Porque no final das contas, quem vai sentar o bumbum naquela cadeira, naquele lugar para trabalhar é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua esposa, não é seu marido, não é ninguém. É você. Por isso que a gente precisa ser um pouquinho egoísta com a nossa carreira. Quando você usa esse termo, seja egoísta com a sua carreira, uma maneira que eu tenho de acomodar na minha mente, tem amor próprio. Acho que assim, tem muito assim, a gente é muito altruísta, ou a gente às vezes é extremamente egoísta, mas a gente não tem amor próprio, né? A gente não tem zelo pela nossa saúde, pela nossa vida, pelas nossas relações. E aí tem uma coisa que eu queria te trazer como pergunta. Desde a era industrial, a gente viveu que as organizações garantiriam o nosso futuro profissional, né? Eu trabalhei na Credit Card, trabalhei em várias empresas, plano de carreira. Aí eu fazia as contas, aqui tem 1.000 pessoas, será que eles têm plano de carreira para cada uma das pessoas? Fui para a Globo, aqui tem 1.800 pessoas, né? Eu trabalhava na editora, não tem como. Eu falei, gente, esse negócio não existe. E eu com 18, 19 anos, existe plano de carreira da empresa? Fê, você sabe que se a gente pegar qualquer pesquisa de clima de qualquer empresa, não importa o tamanho dela, pode ser uma multinacional, uma big tech, uma empresa média, uma empresa pequena. Se a gente pega a pesquisa de clima, aquela pesquisa que é feita internamente, para as pessoas para saberem que os funcionários estão gostando, não estão gostando, e a gente olhar ali a dimensão de carreira, plano de carreira, sempre vai ter essa mesma reclamação, essa mesma dor. A empresa não tem um plano de carreira e uma avaliação baixa naquela dimensão. Isso assim é algo que eu nunca vi acontecer diferente, né? Eu falo que eu vou ter trabalho pro resto da minha vida. Por quê? Porque as empresas querem que eu vá lá falar para os funcionários uma coisa que é uma verdade absoluta. A empresa nunca vai ter um plano de carreira para você. Quem tem que ter um plano de carreira para você é você mesmo. E se eu não tenho, como que um estranho vai ter, né? Não Isso para mim é uma incongruência muito grande, e né? ele é irracional. E por que ele é irracional? Porque vamos lá, eu nasci na indústria de tecnologia. Nasci e me criei na indústria de tecnologia, fiquei 24 anos na indústria de tecnologia. Todo ano sai um ranking do tempo de permanência dos funcionários dessas empresas de tecnologia, nas big techs. Você sabe qual é o tempo médio que as pessoas passam nas empresas de tecnologia? Empresas do sonho, um Google, uma Apple, uma Amazon, uma Oracle, um TikTok. 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses é o tempo médio. Isso médio, sendo que muita gente sai com menos de um ano. Menos e alguns mais, o tempo médio. Agora, por que é irracional achar que uma empresa tem que ter um plano de carreira pra gente? Como que eu posso esperar de uma empresa que eu vou passar 2, 3, 4 anos
tem um plano de carreira para mim, para uma carreira que vai ter 30, 40, e a gente está indo para um mundo que uma carreira pode ter 50 ou 60 anos. Eu sou Isso da faz o época, menor você tinha sentido. isso, Luciano? Eu sou da época que tinha pedágio, quando a empresa oferecia um MBA, alguma formação no exterior, que a pessoa tinha que assinar um contrato de permanência por mais 2 anos para poder trazer um ROI, assim, do conhecimento que ela aplicou nela, né? Existiu, eu também peguei isso também, também peguei isso, né? E isso são coisas do passado, né? As empresas também estão abandonando isso, porque isso já não faz o menor sentido. Então, o plano de carreira é nosso. Quem tem que planejar nossa carreira somos nós mesmos. De novo, né? Trago todo mundo para aquela primeira reflexão, né? Pense quem você quer ser, pense em quais as coisas que movem você no trabalho, seja um pouquinho egoísta com a sua carreira, faça uma reflexão sobre o que você quer para sua carreira. Pode colocar isso num papel. Poxa, eu quero isso, em 5 anos eu quero ter essa experiência, em 10 anos eu quero ter sentado nessa carreira, para te dar um pouquinho de direção. Né? Criar ali o que eu chamo de quase uma bússola corporativa. Não para dizer exatamente onde você vai, mas mais ou menos para te dar uma direção. Ou pelo menos dizer para onde você não vai. Ou para onde não vai, onde você não deveria gastar sua energia. E qual que é o papel das empresas nisso tudo? O papel das empresas é oferecer um ambiente legal, um ambiente que você possa crescer, Justo. um ambiente que você possa aprender, dar recursos, dar educação, Sim. trazer novas tendências. Esse é o papel da empresa, gente. Mas você precisa olhar para isso e pegar isso e colocar isso dentro da sua conta, dentro da sua equação, do seu plano de carreira. Então, de novo, muito importante para todas as pessoas gravarem. A empresa nunca vai ter um plano de carreira para você. Tem que ter esse plano de carreira. Quem tem essa responsabilidade é você mesmo. Não, e para mim conecta muito com uma coisa que eu tenho percebido muito, essa geração que a gente chama de TikToker, né, do WhatsApp, de velocidade, dopamina na veia. As pessoas estão muito assim em busca do prazer alto também, né, Luciano? A gente tem movimentações que acontecem pela busca do prazer. As pessoas confundem prazer com felicidade, né? E realmente essas empresas deram dopamina na veia e trabalho. O Vale do Silício lançou muitos livros de dopamina, que traz motivação e tudo mais. E eu vi que muita gente não consegue parar, refletir, pensar, sentir a frustração, né? Porque frustração virou um lugar de repulsa, né? A gente vive uma geração que é intolerante à lactose, mas é intolerante à frustração. Porque ser egoísta com a tua carreira envolve trabalho. Você tem que trabalhar para você, de alguma maneira. E a gente não está muito habituado a atuar para nós, né? Eu falo que tem todos os tipos de distorção no mercado. Né? Você tem a gente já falou um pouco daquela distorção de preciso ficar 20 anos na empresa, e tem aquela distorção também de se eu não encontrar ali um ambiente perfeito, um ambiente em que eu possa todos os dias sorrir, dar risada, eu vou sair dali. Né? Então você vê esses dois extremos acontecendo. Né? Você vê aquelas pessoas que querem agarrar o tempo todo, mas não conseguem, porque o mercado já não quer mais isso, e aquelas pessoas que querem aquela satisfação total, né, o tempo todo, e às vezes não tem nem muita noção do que é aquela própria satisfação, e fica mudando. O mercado chama de pula-pula. Né? O job hopper em inglês, aqui no Brasil, acho que apelidamos de pula-pula. Né? Aquela pessoa que cada 3, 6, 8 meses troca de emprego. E eu falo que, eu não sei, né? Eu sempre acredito no caminho do equilíbrio, Fê, né? Eu falo que é o caminho do meio, não é nem muito pouco. Né? De novo, para mim, todas essas distorções, elas moram no mesmo lugar. Elas moram nessa falta de reflexão, essa falta de entendimento. Espera aí, tem um negócio chamado mundo corporativo, tem o meu papel dentro desse mundo corporativo, tem o que eu quero dentro desse mundo corporativo, quais são os elementos que eu preciso colocar aqui na mesa e observar todos eles para que eu consiga otimizar esse jogo todo em prol de todo mundo. Porque o que eu gosto do protagonismo de carreira, Fê? Eu falo quando a gente investe nosso tempo na nossa carreira, em se tornar um profissional melhor, né, um profissional mais capacitado, todo mundo ganha nesse processo, incluindo as empresas. Ou fornecedores, ou parceiros, né? No nosso caso, que a gente trabalha por conta própria, a gente não... As pessoas têm uma ilusão, né? Eu vou trabalhar por conta própria, eu vou ser meu próprio chefe e as coisas vão ser maravilhosas. Quem manda na gente são os nossos clientes, né? A gente não é dono da nossa agenda, a gente não tem também, isso eu posso recusar, tem um limite de recusa, né? E tem cliente que a gente gostaria de mandar embora, mas não pode, né? Eu já mandei alguns embora. Então, essa ilusão dessa felicidade fácil também nos coloca em grandes ciladas. Super. E não só da felicidade fácil. Né? Assim, a maneira que eu tento racionalizar isso pro mundo corporativo, eu falo que a felicidade não é um destino.
no mundo corporativo, né? Essa é uma grande confusão que existe. Na vida como um todo, né? Mas pra gente não ficar 3 horas falando aqui, vamos cortar o mundo corporativo. Então a felicidade não é um destino. Aí eu falo que a felicidade é um momento. Então eu fui feliz em vários momentos da minha carreira. Mas em alguns lugares que eu permaneci mais tempo do que eu deveria, eu deixei de ser feliz. Não por causa do lugar, mas por causa do que eu o desalinhamento queria, com o meu propósito. o que eu queria. Então a gente precisa ser muito inteligente nisso tudo. Entender que, poxa, eu fui promovido e entreguei um projeto muito legal. Aquilo ali vai me gerar uma certa felicidade. Vai precisar mudar depois. Talvez o seu próximo pico de felicidade seja trocar de empresa, ou mudar de área internamente, ou pegar um projeto completamente diferente. Assim, é muito difícil no mundo de hoje a gente conseguir manter essa consistência de felicidade no trabalho. Isso é extremamente utópico também. A gente vai ter momentos bons e momentos mais desafiadores. Isso faz parte da jornada. O que a gente não pode confundir é preciso estar o tempo todo naquela felicidade, e a gente também não pode confundir a felicidade um destino. Agora que eu cheguei nela, eu zerei o jogo, vou ser feliz pro resto dos tempos da minha vida corporativa. Também não vai acontecer. E também não ser hedonista, né? Porque eu estive no Conar RH, no Conar, né? Você também estava lá, e eu observei uma tendência de todos os estandes, né? Essa questão do brinde, né? E as pessoas fazendo fila lá para rodar, não sei o quê, para ganhar isso. E eu vejo que muitas organizações aderem a esse modelo de gestão de trazer felicidade a curto prazo, que é esse prazer basal que nós temos, né? Ganhei um squeeze, ganhei a camiseta, ganhei um dia de folga. Eu vejo que a gente barateia demais a nossa felicidade, sabe? Eu estou feliz porque eu ganhei isso, ganhei um tablet, ganhei um iPhone, ganhei uma viagem. Sendo que felicidade está ligada a questões mais nobres, né? A você deixar um legado. O que vão falar de você? Quando você for embora e partir, que história vão falar sobre você a respeito do que você construiu? Que pessoas você impactou? Eu vejo que pouca gente atrela a esse legado, essa visão mais sistêmica, né? Tem um artigo de Harvard que fala que é entrando até um pouquinho na liderança, que é a liderança que tem um propósito de cura. Curar uma sociedade, curar um lugar, né? Trazer realmente paz para as pessoas poderem trabalhar com alegria. Assim como a felicidade não dura para sempre, infelicidade também não dura para sempre. E aí você vê isso também, Luciana, as pessoas que têm um empobrecimento do seu valor profissional e que são felizes com 5% de aumento, não me deixo ir embora, não tira férias e acha que isso é maravilhoso porque a empresa está querendo que eu fique. Eu falo que adorei o que você falou, Fê, né, e eu traço um paralelo disso com carreira versus cargo, sabe? Quando você está ali muito apegado ao seu cargo, aquele crachá, aquele cargo, talvez aquele 5% de aumento, aquela viagem, a vaga de estacionamento, às vezes um carro, né, que a empresa fornece. Quando você está muito apegado ao seu cargo, aquele crachá, isso pode te trazer esses pequenos picos de felicidade. Mas eu falo que a grande felicidade mesmo, a grande satisfação mesmo, ela não pode estar ali operando naquele nível do cargo, ela tem que subir, ela tem que ir para a carreira. E aí eu consigo relacionar isso muito com as coisas que você falou. Poxa, qual é a carreira que eu quero ter? Como eu toquei as pessoas? Como eu inspirei os lugares que eu passei? Qual é o legado que eu vou deixar como profissional? Então, assim, eu tive uma excelente carreira e muitos bons momentos nas empresas que eu passei. Mas eu quero ser lembrado como uma pessoa que inspirou as pessoas a terem mais satisfação no trabalho. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que conseguiu tirar as pessoas, né, de um estado ali de quase cegueira corporativa e passaram a enxergar outras perspectivas e aquilo ali adicionou valor nas suas próprias carreiras. Então, eu não me preocupo muito com os pequenos momentos, com os cargos, com os crachás, com o evento, né? Vamos traçando um paralelo para uma palestra, um evento. Eu me preocupo mais com esse legado maior. Eu falo que é ali que tem que acontecer a reflexão. Como esse depoimento da pessoa falar, olha, foi difícil aquela mentoria, você me deixou desconfortável, porque mentoria, gente, não deixa ninguém confortável. Se está deixando confortável porque o mentor é errado. Exatamente. Né? Terapia confortável é um erro. Então, assim, mas depois de 2 anos a pessoa te devolve um depoimento. Olha, você plantou algo em mim que foi desconfortável, que brotou, que encontrou um terreno fértil. Eu comecei a pensar e tomei decisões a partir disso. Não tem maior paga na vida, né?
Não, e não só isso. Eu falo que esse legado tem que transcender aquela pessoa. Assim, a minha expectativa, né, eu sou muito chato com isso, Fê. Eu sempre falo, conversem sobre os seus trabalhos, falem sobre suas dores, falem sobre suas angústias, puxa um colega, puxa um tio que teve uma boa carreira, conversem um pouco mais sobre isso, porque essas coisas estão acontecendo o tempo todo. E se a gente não conversa sobre elas, a gente não consegue passar esse conhecimento um por outro. Por que eu gostaria que esse mentorado fizesse? Que ele chegasse para outras pessoas, cara, deixa eu contar o que aconteceu na minha carreira. Chegou um momento aqui em que eu sofri 2, 3 anos porque eu achei que isso conseguiria mudar internamente, né? E o Gui falou, opa, o mundo está aberto para você. Dá uma olhadinha o que ele tem para te oferecer. E quando eu vou olhar para aquele mundo, realmente tinha muita abundância e muita oportunidade. Então, olhem vocês também. Então, essa é a minha esperança, sabe? Que as pessoas consigam transcender aquele conhecimento. Multiplicar. Serem células multiplicadoras, né? Total. Porque as pessoas têm. Eu falo que o sofrer por dúvidas bobas no mundo corporativo é uma causa, é diário. Acho todos que os esse dias. é o egoísmo que você não quer, né? O egoísmo da pessoa que conseguiu e quer guardar para ela somente a fórmula de como ela conseguiu, né? O que não faz nenhum sentido, né? Principalmente quando a gente pensa naquela questão de legado, quem eu quero ser. Né? Eu falo que a gente precisa... Eu falo que a colaboração sempre vai ganhar de competição, né? O espírito de comunidade sempre vai ser superior viver com comunidade. A qualquer coisa. Então a gente tem que incentivar uns aos outros a conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Você é psicólogo, sabe mais do que eu disso, né, Fê? Eu falo que as dores compartilhadas doem menos. Aliviam a dor. Aliviam, né? Dói menos, né? Eu falo, às vezes as pessoas chegam pra mim, Luciano, eu tô absolutamente perdido, com aquela carinha angustiada. Eu falo assim, deixa eu te contar uma verdade aqui. Tá todo mundo perdido. Não é só você. Você não é especial. Você não tem nada de especial com você. Uns estão mais que os outros, eu confesso, mas tá todo mundo perdido. Então saiba que essa é uma condição humana. E a gente vai ter uma conversa aqui sobre, poxa, como eu posso encontrar alguns caminhos possíveis e qual deles eu gostaria de trilhar, né? Que é o papel do mentor, que eu acredito assim profundamente. Mas tá todo mundo. E uma pessoa me falou, Luciano, você não tem noção do impacto daquela sua primeira fala da nossa mentoria. Falei, qual frase? Que tá todo mundo sofrendo. É verdade, tá todo mundo sofrendo. Freud já dizia isso no seu livro O Mal-Estar da Civilização. Se a gente parar para pensar o mundo como ele é insuportável. Ele é insuportável, né? A gente está vivendo situações de queimadas, aviões que caem, guerras acontecendo na Europa. A gente, numa política que é uma palhaçada, né? Então, a gente não vê um futuro muito estimulador, né? Então, as coisas não estão ali, uma magia, as coisas vão acontecer. E aí, Lu, para a gente começar a fechar, porque o nosso tempo já... Ai, que triste... Que triste, né? Muito ruim, assim. Eu queria que você, se pudesse reduzir o teu livro em 3 grandes orientações para caber dentro de uma mentoria de 5 minutos, o que você traria? Assim, olha, eu descobri nesse podcast que eu sou boazinha demais, o bonzinho demais, que eu estou muito apegado aos meus pais ainda. Eu tenho um modelo mental ainda no passado. Para ele começar a quebrar essa mentalidade, o que ele pode começar a fazer agora? Eu falo que... resumir em 5 minutos é um desafio, mas se eu fosse trazer aqui para vocês 2 pontos para a gente falar agora, para encerrar, Fê, que a gente precisa considerar, acho que o primeiro ponto é ter consciência do porquê existe sofrimento e infelicidade no trabalho. Essa primeira, para mim, esse é o primeiro ponto mais importante de todos. Por que as pessoas... Por que eu sou ou infeliz ou insatisfeito com o meu trabalho? Quais são as causas que estão por trás disso? Eu falo que existem muitas causas, né? A gente tem causas maiores, às vezes até fora do nosso controle, né? Uma mudança de legislação, um movimento econômico, né? A gente viu o que aconteceu com as Big Techs, está acontecendo até hoje, né? Os layoffs, as demissões, né, em massa. Então tem coisas ali que a gente não controla. A gente tem sim, né, causas mais próximas, como por exemplo, né, a liderança. A gente sabe que a liderança mal treinada, né, ali em aspectos fundamentais de gerenciamento de pessoas, como comunicar, dar feedback, né, saber respeitar, ter um olhar empático, conectar as pessoas, né, passar a visão. A gente sabe que a falta desse treinamento para as camadas de gestão de pessoas, né, causa um pouquinho também de insatisfação. Isso está lá, mas para mim o ponto mais importante, que é o que as pessoas precisam acordar, é quando a gente olha para isso tudo. Quando eu olho para isso tudo, né, com todas as pesquisas que a gente tem, com a minha experiência, eu falo qual é a maior causa de sofrimento e insatisfação no trabalho. Eu falo que as pessoas precisam olhar para um espelho, porque são elas mesmas, somos nós mesmos. A nossa falta de educação sobre como gerenciar a nossa própria carreira, a nossa falta de separar tempo para fazer as reflexões necessárias sobre quem a gente quer ser e o que a gente quer fazer.
Essa, para mim, é a principal causa de todas. Esse é o primeiro insight. E o segundo insight que a gente precisa ter é o que eu, como esse maior responsável pela minha própria insatisfação, né, o que está ali no controle das coisas que podem te tirar dessa situação, posso fazer. E sempre tem algo que a gente pode fazer. Sem sempre dúvida. tem algo. Eu falo que não adianta... papinho vitimista, eu sei que vitimista é uma palavra... que nem todo mundo gosta, perigosa, sim. mas eu não gosto daquele papo de não tem solução ó vida, pra minha vida. céus. Não, eu estou... As pessoas chegam teve até um mentorado que uma vez chegou, não, que eu tô nessa situação, simplesmente não tem solução. Eu falei, isso, não, tem não meus dá, direitos, não tem dá. meu FGTS, como não que eu vou dá, abrir mão direito disso? não dá. Então chegou uma hora e falei assim, então vamos fazer o seguinte, já que não tem solução para o seu problema, eu te reembolso essa sessão de mentoria, e foi um prazer de conhecer ele. Como assim? Eu falei, você não consegue enxergar qualquer tipo de saída. Você não quer tirar. Se você não acreditar que tem uma saída dessa situação, É. quem vai te convencer disso? Não sou eu, não é meu papel. Antes de mais nada, você precisa fazer. E eu sempre falo, Fê, eu falo que né, eu era aquele cara ansioso, imediatista, né, e eu passei a apreciar e entender o poder das coisas no longo prazo. Eu falo que não importa qual é a nossa situação, não importa qual é a nossa insatisfação, não importa qual é a origem do nosso sofrimento no mundo corporativo, a gente sempre pode fazer alguma coisa para sair dali. Sempre. Mas tem os meus boletos, tem a escola dos meus filhos, tudo bem. Eu não estou falando que você tem que largar seu emprego hoje porque você está insatisfeito. Não é isso que eu estou falando. Tá, você está nessa situação hoje em que você precisa pagar seus boletos, a escola dos seus filhos, você está insatisfeito. Qual que é uma coisinha que você pode fazer? A primeira coisinha que você pode fazer, será que é gastar meia hora estudando inglês via YouTube, num aplicativo gratuito? Será que é gastar 1 horinha por semana colocando no papel ali um plano alternativo? Será que é atualizar o seu currículo do LinkedIn? Será que é, de repente, acionar ali o seu networking, ter os 3, 4, 5 cafés com pessoas e ali declarar, poxa, eu estou procurando uma coisa diferente? Quais são as pequenas coisas que a gente consegue fazer em prol de uma construção futura para sair daquele lugar desconfortável que a gente está hoje? Então, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Só que o que eu mais vejo é paralisia. Ou imediatismo, né? Ou quero que mude agora. Quero que mude não agora. Vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Até porque você levou anos, 30, 40 anos, para estar onde você está. Eu gostei muito de uma metáfora que você utilizou em um podcast, a questão de construir a casa. Você precisa de vários blocos, né? E leva-se 1 ano para fazer isso, um bloco em cima do outro. Aí depois você quer mais coisas, outros blocos. Então, eu vejo que as pessoas ou são imediatistas ou estão anestesiadas. E vai chegar... Tem um exercício que a gente faz, aí muito da mentoria, do coach, vai ter o seu aniversário de 90 anos. Vai estar o bolinho lá, sua família lá para comemorar seus 90 anos. Que história você vai contar? Uma história de arrependimentos ou uma história de aventura, de ousadias, uma história que você não culpabilizou o mundo, nem a política, nem o universo, nem o mundo, mas que você foi agente de transformação da sua própria vida. E mesmo que a gente se arrependa, que a gente se arrependa das coisas que a gente fez, né, Fê? Não das que a gente deixou de fazer. E é isso que eu vejo muito. Achei brilhante, assim, é exatamente isso. É imediatismo e paralisia. Né? E a gente precisa quebrar esse ciclo, gente. E todos nós temos esse poder nas nossas mãos. A gente literalmente, eu acredito nisso do fundo do meu coração. A gente tem o poder de revolucionar a maneira como está a nossa carreira e a direção que ela está indo. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência sobre esse mundo corporativo e principalmente o meu papel de responsabilidade nisso tudo. Para fechar contigo aqui, eu lembrei de um trecho de um filme, esqueci o nome do filme. As revoluções são feitas por pessoas comuns. Você não precisa olhar para o espelho, eu não sou uma pessoa especial, não trabalhei na Google, não trabalhei nisso. Você não precisa estar nesses lugares para fazer grandes revoluções. São pequenas revoluções que a gente faz na sua casa, no seu estilo de vida, que vão fazer as mudanças que você está querendo para hoje, né? Mas tem uma construção. Lu, como é que as pessoas te encontram? Como que as pessoas fazem mentoria com você? O livro, a gente sabe que está vendendo em todas os App Store do mundo, né? Então, a gente consegue ter muita facilidade. Mas como as pessoas contratam a sua palestra, contratam as suas mentorias? Boa, bom, então livro, né? A gente está aqui, ó, mais uma vez, né? Seja egoísta,
com a sua carreira. Você encontra aí nas maiores livrarias, tem na Amazon, né? Só digitar lá no Google, seja egoísta com a sua carreira. E eu tô praticamente todos os dias nas redes sociais também. Eu tô no Instagram como @LucianoResponde. Tô como Luciano Santos, né? Se jogar Luciano Santos no LinkedIn, eu apareço lá, acho que em primeiro ou segundo lugar, né? Tô lá também. E lógico, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, as minhas palestras, é só ir lá no lucianoresponde.com.br, que é o meu site, ou nas minhas redes sociais tem as informações também, que vocês acham tudo que vocês precisam por lá. Vocês acham ele fácil, gente. Quem quer ser achado não tem dificuldade. Aqui eu quero agradecer muito de você ter ouvido esse podcast. Eu tenho certeza que 45 minutos foi muito recipiente para que a gente pudesse responder. Luciano responde, mas não dá para responder a tudo. Mas se você começar a segui-lo, começar a ler o livro, você vai... Eu falo que ler um livro é dar um download na mentalidade de quem escreveu, né? Então, se você quer a mente do Luciano, um pedacinho da mente, leia o livro, faça anotações, pega o teu quarto lá e faz uma storytelling, começa a colocar post-it num monte de lugar, começa a construir o cenário que você deseja. Então, Luciano, muito obrigada. Eu espero que a gente possa ter outros momentos como esse, que a gente se encontre nos aeroportos, nos eventos com mais vezes. Foi um prazer estar aqui, Fê. E, pessoal, não se esqueça, sejam egoístas com suas carreiras. Exatamente. Tchau, Tchau. gente. Até breve. Passou muito rápido. Passou, né? Nossa, é verdade. São quase 11 horas já. Ficou bom.